Olá a todos, sejam bem-vindos. Essa é a aula 17 do curso de VHDL. E como foi dito na aula passada, vou tratar hoje de um exemplo de aplicação com componente, que seria o somador de 4 bits do tipo Carry Ripple. Mas antes, eu vou fazer uma pequena revisão sobre o assunto, tá? Uma revisão de sistemas digitais. Começando com a adição binária. Tá? Imagine que temos dois números binários de 4 bits para somar. Tá? Temos aqui o equivalente ao número 13, né, e o equivalente ao número 7 em decimal. Qual que é a primeira coisa que fazemos para somar esse número? A gente considera os bits menos significativos. Okay? Se somarmos 1 com 1, vamos obter o valor 2 em binário, né, que é representado por 1 e 0. Mas, como esse número está representado em 2 bits, tá? O 0 vai para a minha resposta e o 1 ele é carregado para a próxima etapa da minha soma. Tá? Então temos o primeiro resultado da soma aparecendo ali na parte de baixo e o 1 que é o meu carry, né? Ele é o vai 1 da nossa soma. Okay? Depois vamos para a próxima etapa. Tá? Só que agora, ao invés de somar 2 bits, temos que somar 3 bits. Esses 3 bits são 1, 0 e 1, cujo resultado vai ser novamente 2, né? Ou 1 e 0 em binário. Okay? E aí passamos para a próxima etapa. Né? A gente vai somar agora esses próximos 3 bits aqui, né? 1, 1 e 1, que vai resultar no número 3, ou 1 em 1 binário. Tá? E a gente vai seguindo essa operação até terminar os dois números. Tá? Obviamente que vai sobrar um carry de saída, pode sobrar esse carry aqui, né? Esse 1 que ficou do lado de cá. Tá? Por isso que a resposta está em mais de 4 bits. Então ele é considerado o nosso carry de saída. Ok? Pois bem, qual que é a conclusão dessa análise desse tipo de soma binária? Que um circuito com capacidade de somar 3 bits pode proporcionar somadores de n bits. Né? Por que circuitos capazes de somar 3 bits podem atingir esse objetivo? Né? Porque se vocês observarem, né, em quase todos os casos a gente precisa somar 3 bits, ok? Menos nesse primeiro caso aqui. Mas isso não é um problema. A gente pode considerar um 0 aqui nessa primeira etapa. Né? Então, um somador de 3 bits também solucionaria um problema para a nossa adição binária. Tá? Então, a gente precisa de um circuito, tá? Que é capaz de somar 3 bits de tal forma que a gente pode colocar esse circuito de forma serial, né? Conectando o carry de saída de um dos circuitos no carry de entrada do próximo. Tá? Classicamente, esse circuito é conhecido como somador completo, né? Ou em inglês, full adder. Okay? Tem várias formas de implementação. Para o nosso exemplo, eu estou mostrando essa daqui, no qual se usam 2 meios somadores e uma porta OR. O meio somador, ele também é um circuito que realiza a soma, só que nesse caso apenas 2 bits. Tá? Então ele usa 2 meios somadores e a porta OR para realizar a soma dos 3 bits. Tá? E o circuito do meio somador também é bem simples. Tá? É só uma porta XOR e uma porta AND. Nada mais. Okay? Prosseguindo, a gente pode então conectar de forma serial esses somadores completos de forma a realizar a operação assim como foi feito matematicamente aqui na apresentação. Tá? Então, se vocês observarem esse somador completo que está aqui embaixo, ele soma aquele carry in que a gente considera um 0, né? Então ele está somando os 2 bits menos significativos. Vai resultar em um carry para a próxima etapa e o primeiro resultado da soma. Esse carry entra na próxima etapa, onde é somado os próximos 2 bits e dá o meu próximo resultado da soma. E outro carry vai se propagando para a próxima etapa, assim por diante, até ser obtido o valor da soma mais o carry de saída. Okay?
Então, feita essa pequena revisão, vamos para o código. Bom, pessoal, eu já estou aqui no Microsoft Code, onde eu vou escrever o código proposto, começando pelo meio somador, né? A gente vai fazer esse código de forma modulada, né? E vamos conectá-los através de componentes, tá? Então, o meio somador vai ser um código bem simples, com duas entradas A e B, onde a soma é a XOR de A e B e o carry é o AND de A e B. Então, vamos para o código. Então, criando primeiramente a entidade, que eu vou chamar de HeadHeader. Temos como entrada A e B. Do tipo Standard Logic, tá? Bem, pessoal, eu estou utilizando o tipo Standard Logic, tá? É um tipo que é definido nessa biblioteca aqui, Standard Logic 1164, tá? Por enquanto, o mais importante a se saber é que trata-se de valores binários, tá? Mais para frente eu vou falar de mais particularidades desse tipo específico, que é um dos mais utilizados em VHDL, tá? Temos ainda aqui sum, saída, também Standard Logic, e o carry, também saída, std logic, ok? Tá feita a entidade. Na arquitetura, eu vou chamar ela de Dataflow. Esse nome é por causa do tipo de projeto em VHDL que vai ser empregado aqui, tá? Sempre que a gente trata apenas atribuições concorrentes no código, o design é dito como sendo do tipo Dataflow, tá? Aqui a gente só vai fazer atribuições concorrentes. Então, vou chamar a arquitetura de Dataflow, tá? A entidade é o HeadHeader. Não teremos sinal, ok? E teremos apenas as atribuições concorrentes, onde sum, que é o resultado da soma, tá? É o A XOR com B, né? E o carry é o A AND B, ok? E é isso o código do nosso meio somador, ok? Agora vamos passar para o código do somador completo, tá? Este circuitinho aqui, tá? Onde nós utilizaremos dois meios somadores que acabamos de programar para o circuito, tá? Então, começando pela entidade, a gente vai ter as entradas A, B e carry in e a saída sum carry, assim como tínhamos no meio somador, tá? Então, vou aqui no fullAdder, arquivo que eu já criei, já adicionei essa biblioteca. Vamos começar pela entidade. Entity fullAdder is. Okay? Quais são as entradas? A, B, né? São as entradas das duas parcelas, né? Da soma que a gente quer realizar, né? Em std logic. Depois nós temos o carry underscore in, também do tipo std logic. E temos as duas saídas padrões, né? Sum, de soma, out, std logic e carry. Também std logic, ok? Certo, vamos para a arquitetura, que é onde utilizaremos o componente do meio somador agora, tá?
Então, a arquitetura. Essa daqui eu vou chamar de RTL, tá? Register Transfer Level. Eu vou falar mais sobre RTL mais para frente no curso, tá? Eu vou chamar essa arquitetura de RTL, Register Transfer Level. Da entidade full other is. Bem, para esse código a gente vai precisar de alguns sinais, tá? Tá? Porque esses sinais são internos, né? Então a gente precisa declarar os sinais x, y e z. Então vamos declarar aqui. X, y e z são de qual tipo? Standard Logic, tá? Assim como os tipos que a gente utilizou no port, tá? Então a gente vai declarar esses 3 sinais, ok? E além desses 3 sinais, agora a gente precisa declarar o componente do meio somador, para que a gente possa utilizar o meio somador no nosso código. Tá? Declarar o componente aqui seria equivalente, veja que eu só estou fazendo uma comparação, tá? Seria equivalente a fazer o protótipo de uma função. Tá? E a utilização da minha função seria a instanciação, que a gente vai ver daqui a pouco também. Tá? Então, para criar o componente, a gente precisa fazer o seguinte, tá? O mais indicado, tá? E o mais rápido de fazer é copiar a entidade daquilo que você quer transformar em componente. Então você copia a entidade, vem para o seu código, ok? E troca a palavra entidade por componente. Colocamos componente aqui embaixo também. Componente. Está declarado o componente. Então, isso aqui é a declaração do componente header, ok? Que a gente vai utilizar no nosso código. Tá? Então, tá aí. Tá? E aqui são os nossos sinais internos. X, Y e Z. E agora podemos começar o nosso código, ok? A gente pode começar fazendo essa pequena operação aqui, ó, ok? Onde o nosso carry recebe o OR de Z e Y. Então vamos fazer isso. Então o carry recebe o OR de Z e Y, ok? Então tá lá, Z e Y, OR, vai para o carry, ok? Então isso já está feito. Agora nós precisamos instanciar esses 2 componentes. Como que é feito isso? Tá? Primeira coisa é você colocar um label para o seu componente. Tá? Então, como é um meio somador, eu vou chamar de HA, tá? De HaphAddr 1. Né? Então vai ter o 1 e vai ter o 2. Ok? Então, HA1 é o nosso label. Depois vem o nome do componente, que é HaphAddr. Ok? Depois, eu particularmente gosto de dar um Enter. E vemos e entramos com port map. Port map. Dentro do port map, nós iremos fazer as atribuições, né, de todas as conexões que o componente vai fazer no circuito. Okay? Então, considerando esse primeiro meio somador aqui, ok? Você vê que a entrada A dele se conecta na entrada A do nosso somador completo. A entrada B do meio somador se conecta na entrada B do somador completo. A saída sum se conecta em X e a saída carry se conecta em Y. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte. Esse esquema de port map, tá, é chamado de nominal. Tá? Tem 2 maneiras de fazer o port map, o nominal e o posicional. Eu vou fazer um nominal e o outro
posicional. Tá? Então, o nosso sinal A, okay, do nosso meio somador, agora note essa flecha invertida aqui, tá? Se conecta ao A do nosso circuito somador completo. Tá? Então, por isso que é nominal, a gente nomeia as conexões uma a uma. Okay? Próximo. O B se conecta ao B do somador completo. Ok? Vamos à próxima atribuição, né? Então, nosso sum vai se conectar no sinal X. Então, a gente coloca aqui sum se conecta em X e o carry, se a gente observar lá, se conecta em Y. Só vou organizar aqui a tabulação. Ok? E está feito aí a nossa instanciação nominal. Tá? Até colocar um comentário. Instanciação nominal. Ok? Agora vamos colocar o nosso segundo componente, tá? Que vamos chamar de HA2, que também é um meio somador. Repetimos o processo. Port, map, abrimos o parêntese. E agora eu vou fazer a instanciação posicional. O que é isso? Está vendo a ordem dos elementos do port que aparecem aqui no nosso componente? Tá? A gente faz a atribuição direta na ordem com que eles aparecem. A mesma coisa que acontece em funções na linguagem C. Tá? Então, se a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que o A está ligado no X, o B está no carry in. Tá? Então, se o A aparece primeiro, a gente vai colocar aqui o sinal X. O B aparece em segundo, nós vamos colocar ele conectado ao carry underscore in. Então tá lá. Então, a gente fez essas duas atribuições já. O X no A e o carry in no B. Falta agora o sum e o carry. O sum está ligado no próprio sum e o carry está ligado no carry. Tá? Então, sem problema algum. Então, a gente coloca aqui sum e carry, que é o nosso carry de saída do somador completo. Tá? Então, essa daqui é a nossa instanciação posicional. Ok? Tá? Por conta da posição. Note que ela é mais simples, né? Mais sucinta. Mas aqui as ligações ficam mais evidentes. Tá? Então essa é a principal diferença. Falta alguma coisa para o código? Não. O código já está pronto. Tá? Então nós temos a entidade. Né? Na arquitetura nós declaramos o componente antes da palavra begin. Tá? É dita essa região entre a arquitetura e o begin, a parte declarativa da arquitetura. Então, aqui são declarados diversos elementos, diversos objetos da linguagem VHDL. Tá, ok? Então, vamos continuar o código. Falta agora fazer o somador completo, tá? Que eu já iniciei o arquivo aqui. Tá? Então, agora, para o nosso somador completo, a gente vai instanciar para o nosso somador de 4 bits, tá? Para o nosso somador de 4 bits, nós vamos instanciar 4 somadores completos, tá? Para que ele realize a soma dos 4 bits dos dois números, tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Primeiro eu vou abrir a imagem para a gente ter uma noção geral dessa programação.
Então está aqui a imagem do nosso somador de 4 bits, né, com os 4 somadores completos. Note que nós temos as entradas A, as entradas B, que são os dois números. Temos o carry in, aqui para a parte menos significativa. E temos as saídas S, okay? E o nosso carry out. O A, o B e o S eu vou colocar em forma de vetor. O resto como standard logic normal. Tá? Então, criando aqui a entidade. Entidade carry REPL for bit other, para ficar bem evidente o que essa entidade de projeto vai fazer, né? Nós vamos ter aqui como entrada o A e o B, né? Só que agora o A e o B não são bits individuais, né? São entradas do tipo vetor, né? Então vai ser um standard logic vector, ok? De 4 bits. Então é 3 down to 0, ok? Depois nós temos o nosso carry in, entrada stdlogic, ok? Então essas daqui são nossas entradas. Tá? Agora vamos descrever nossas saídas. Então de saída vamos ter o S, tá? Se a gente voltar aqui na figurinha, o S para nossa soma, que também é do tipo standard logic vector de 4 bits, né? Standard logic vector. E também de saída nós temos o carry out. Carry underscore out. Ok, saída stdlogic. Ok, aqui eu não coloco ponto e vírgula, tá? Só vou organizar a tabulação. E está aí declarado nossa entidade do somador de 4 bits do tipo carry REPL. Tá? Agora devemos escrever a arquitetura. Então a arquitetura, vou chamar de main, que é o arquivo principal, tá? Da entidade carry REPL for bit header is. Ok. Se a gente voltar lá na figurinha, a gente precisa declarar o componente full adder, né? E além disso, vamos precisar declarar os sinais C1, C2 e C3 para fazer as ligações dos carries, né? Dos carries entre os diversos módulos, tá? Então vamos lá. Então, para criar o componente do somador completo, a gente volta aqui no código dele, ok? Copia a entidade e vamos colar aqui. Vamos substituir a palavra entidade pela palavra componente. E adicionar componente aqui também. Ok, então já está declarado aí o nosso componente. Declaração do componente full adder, tá? Então tá aí. Os sinais então são C1, C2 e C3 do tipo stdlogic. Ok. Então na parte declarativa da arquitetura já está tudo pronto.
Tá? Basicamente, o que a gente vai precisar fazer aqui, ó, se a gente observar a figura, é apenas fazer a instanciação do componente FooAdder 4 vezes. Apenas. Tá? Nenhuma outra lógica adicional é necessária. Tá? Então, eu vou fazer a instanciação aqui. Eu vou chamar de FA1, o label, né? Depois temos o componente FooAdder, ok? E depois port map, ok? FooAdder port map. Vou deixar tudo numa linha dessa vez para ficar compacto o nosso código, tá? Então eu vou fazer aqui instanciações posicionais, ok? Se a gente for ver aqui o nosso componente, começa com AB, carry in, sum e o nosso carry de saída, tá? Então se a gente voltar aqui na figura, considerando esse primeiro carinha aqui, nós vamos ter, ó, começando com AB, né? Então isso vai estar ligado no A0 e no B0, tá? Então vamos ter aqui, ó, A0, B0, ok? O próximo é o carry in. O carry in está ligado no próprio carry in, tá? Então vou colocar aqui carry in. O próximo é o sum. O sum vai estar ligado, ó, no nosso S0. Então vou colocar aqui S0. E por último, o carry. Esse carry vai estar ligado em C1. O sinal que a gente declarou aqui, tá? Esse sinal aqui, C1. Tá? Tá feita a instanciação do primeiro somador completo. A instanciação dos próximos é bem semelhante, tá? Então eu já vou copiar aqui 4 vezes. Tá? Então vamos ter o somador completo 2, 3 e 4, além do 1. Tá? O próximo, então, aqui, ó, o A vai estar em A1, o B vai estar em B1. Tá? O próximo elemento, que é o carry in desse, né? Carry in desse cara aqui, ele está em C1 agora. Tá? Se a gente voltar aqui para o código, ao invés de ligar em carry in, a gente vai ligar em C1. Tá? Vai ligar em C1. A nossa saída é a saída S1 e a saída do carry out, né? O nosso carry de saída aqui, ele está ligado agora em C2. Então eu coloco aqui C2. Tá? O próximo é o somador completo 3, esse cara aqui. Tá? Nosso carry in está com C2 e o nosso carry out está com C3. Então fica fácil programar aqui. Ó. Então, aqui tem 2. Aqui é 2. Aqui é C2. Aqui é S2. E aqui é C3. Ok? Para o somador completo 4, nós vamos ter o A3, B3, C3, S3, ok? E o carry de saída, tá? Ele está ligado no carry out, né? Que está declarado aqui, carry out. Carry out, tá? E tá aí, pessoal. Tá? Então aqui estão as 4 instanciações dos somadores completos. Tá? Bom, pessoal, eu já estou aqui no Quartz, iniciando a criação do projeto. Já escolhi a pasta onde meus
arquivos foram criados. O nome do projeto é Carry Ripple for Bit Adder, que é o mesmo nome da entidade principal do meu projeto, tá? E portanto o top level design vai ser Carry Ripple for Bit Adder, ok? Vou clicar aqui em Next, e aqui que ele pergunta para adicionar arquivos, eu vou adicionar aqueles 3 arquivos que programamos agora há pouco, tá? Não programamos, que nós codificamos, que nós descrevemos, né? Em VHDL a gente não programa. Então eu já vou clicar aqui em finalizar. Ele está criando o projeto. Tá? Se a gente já der 2 cliques aqui, ele já vai chamar o código que acabamos de escrever, ok? Então vamos para a nossa compilação, tá? Verificar se tem algum erro na descrição. Então só aguardar um pouquinho. Então ele detectou aqui um possível erro. Não pode resolver Multiple Constraint Drivers for Net Carry em Full Adder 46. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Então Carry na verdade vai para o Z. Então isso aqui foi um erro, tá? Então deixa eu corrigir aqui. Então nesse ponto aqui, ele vai na verdade para Z. Okay? Então aqui ele vai para Z ao invés do carry. Tá? Então perceba que se eu fizer 2 atribuições concorrentes para o mesmo sinal, o Quartz vai me apontar um erro. Tá? Então voltando aqui agora, ele vai recarregar o arquivo com o Z corrigido aqui e podemos mandar compilar novamente. E agora a compilação, né, terminou sem problema nenhum. Né? Só o warning padrão que sempre aparece na compilação padrão do Quartus. Tá? Se a gente for observar o esquema RTL, okay, a gente vai observar os 4 somadores completos, tá, conectados daquela maneira como codificamos naqueles 3 códigos. Tá? E se a gente expandir um deles, temos os 2 meios somadores aqui. Tá? Tem aqui um meio somador. Dá para ir expandindo à medida que a gente vai colocando os componentes. Então note que a utilização de componentes deixa até o entendimento do esquemático, né, e do RTL de forma mais simples. Okay? Agora, para finalizar a aula, vamos fazer uma pequena simulação do circuito codificado. Né? Então, vou criar um novo arquivo de simulação. University Program Viewer. Vou adicionar os sinais com o Node Finder. Vou listar tudo aqui. Mandar aqui para a direita, dar um OK, e os sinais estão aí. Okay? Então, vou deixar as entradas nas primeiras posições aqui e as saídas nessas 2 últimas posições. Para o valor A, eu vou colocar valores randômicos, okay? Intervalos fixos de 50 nanosegundos. Para o B, vou fazer a mesma coisa. E para o carry in também. Como ele é apenas um bit, ele vai gerar valores randômicos entre 0 e 1. Tá? Então tá aí. O que o carry in vai fazer? Ele vai adicionar mais 1 à minha soma. Ok? Tá pronto aqui. Mas antes, para facilitar a visualização, eu vou mudar a visualização dos números de binário para decimal sem sinal. Então aqui você clica nos 2 números, o A e o D, clica com o botão direito, vai em Radix e muda para decimal sem sinal, Unsigned Decimal. E ele vai mostrar os números da forma decimal. Tá? Se a gente pedir para fazer a simulação funcional, vai pedir para salvar o arquivo, salvamos, aqui na pasta do projeto mesmo. Ele vai iniciar a compilação,
e o resultado da simulação deve aparecer em breve. E está aí. Tá? Só faltou mudar o resultado também para decimal. Né? Vou fazer isso aqui no próprio resultado da simulação. Né? Unsigned decimal. Tá? Então vamos lá. Ó. 11 mais 12 era para dar 23, só que o resultado deu 8 e 1. Tá? Por quê? Então estourou significa que o nosso carry de saída aqui está indicando que houve um estouro. Né? 15 mais 2 também houve um estouro. Tá? O carry aqui está indicando. Né? Vai dar, o resultado daria 17. Né? Então deu carry de saída em nível alto e o número 1, que faz sentido. Tá? Aqui também houve um estouro. 3 mais 13 vai dar 16. Tá? Mas como tivemos um carry in aqui, ele também deu resultado 1 aqui para os meus 4 bits de saída. Né? 6 mais 4 dá 10, 5 mais 8 dá 13, 2 mais 3 mais o 1 do carry in dá 6, 5 mais 2 mais 1 dá 8, 13 mais 5 vai dar 18. Então estoura, né, com o meu carry out igual a 1 e resta 2 aqui na minha saída. 5 mais 4 mais 1 dá 10. Tá? Bem, pessoal, é isso aí pela aula de hoje e até a próxima.